É só análise e também acaba somando na teoria. Bora na segunda aqui. Uma embarcação navega em um rio com velocidade relativa a VBA, ou seja, a velocidade do barco em relação à água. E essa velocidade dele, do barco em relação à água, tem módulo 8 metros por segundo. Módulo porque é só o valor, não sabemos a direção. Só a intensidade. A mesa tem velocidade de arrastamento VAT, ou seja, a velocidade da água em relação à terra, de módulo 3 metros por segundo. Então quem está aqui na terra, aqui na margem, vê a água andando a 3 metros por segundo, porque ele é a referência. Determine a velocidade resultante VBT, ou seja, a velocidade do barco em relação à terra, nas situações em que a embarcação navega. Primeiro, se ela estiver a favor da correnteza. Esse exercício é bem interessante para nós. Vou até trazer uma cola aqui para mim. Ó, ô Thiago, sai daí, rapaz. Primeira situação seria essa aqui, ó. Se ele estiver navegando a favor da correnteza, qual a velocidade do barco em relação à terra? Vetorial, velocidade do barco em relação à terra. Vai ser a velocidade do barco em relação à água, né? Bora rechear esse negócio aqui. Mais a velocidade da água em relação à terra. Tá bem? Transformar isso para escalar. Então, dois vetores para a mesma direção é a mesma coisa que eu somar esses dois, os valores deles. Velocidade do barco em relação às águas é 8, né? É 8. E da água é 3. Então ficou 8 mais 3. Então a velocidade do barco em relação à terra. Por isso que é bom, metro por segundo, né? Navegar a favor da correnteza, né? Olha, ele estava com 8 metros por segundo, mas quando ele navegou na direção da correnteza, ele ganhou mais essa velocidade da correnteza. A letra B, pede quando ele navega contra a correnteza. Muito bem. Contra a correnteza, o meu auxílio aqui, ó, contra a correnteza. Então a correnteza está para cá e ele está a correnteza está para a direita e ele está para a esquerda. A equação, a vetorial, continua a mesma coisa. Velocidade do barco em relação à terra é o que ele quer. Vai ser a velocidade do barco em relação às águas. Recheia esse negócio. Velocidade da água em relação à terra. Tá? Isso aqui, esse negócio de recheio, essa brincadeira que eu estou fazendo, é para você não errar a disposição desses caras. Tá? Era possível ter mais de um movimento, mas acho que vocês não vão encontrar isso na vida de vocês. Tipo assim, quero saber a velocidade de A em relação a B. Isso aqui pode ser a mesma coisa que a velocidade de A, que é o primeiro, em relação a C, mais velocidade de C em relação a D, mais velocidade de D em relação ao último lá, que é B. Viu? Eu abri, recheei, sendo que lá dentro sempre está, os índices estão juntinhos, C com C, D com D, e nas pontas está o primeiro lá. Tá? Mas eu imagino que vocês não devam mexer. Eu espero que mexam, né? Sejam cientistas, sejam, né, tentem um concurso militar aí, Polícia Federal, sei lá. Bora lá. Então, transformando em escalar, a velocidade do barco em relação às águas era 8, só que agora está para cá. Então, ficou menos 8. E a correnteza, 3. Então, ele queria ir para cá com 8. Mas a correnteza quebrou um pouquinho a velocidade dele e ficou menos 5 metros por segundo. Esse menos 5 é só para dizer que ele está indo para a esquerda. Só isso. Tiago, se eu quisesse referenciar a esquerda como sendo sentido positivo, joia, sem problema. Não tem problema nenhum. Aí o 8 ficaria positivo e o 3 ficaria negativo. Só isso. Mas para nós esse sinal ele tem essa característica. Na letra C, lá em cima, ele diz qual a velocidade resultante com a velocidade do barco em relação às águas perpendicular à de arrastamento.
Então, olha o que vai acontecer agora. Então, nós temos agora o barco indo perpendicular à margem. E aqui está a velocidade das águas. Então, nada mais vai ser do que a composição, pela regra do paralelogramo, da velocidade resultante. Então, nós temos aqui justamente o nosso VBT, vetorial. Correto? Bom, que bom que eles estão formando 90 graus, que aí vai sair por Pitágoras. Só que deixa eu falar uma coisa interessante aqui para vocês. Composição de movimentos. Esse VBA vai ser justamente a velocidade que vai ajudar a percorrer toda a margem, toda a extensão do rio. Só esse VBA. Lembra daquela aula do indivíduo e a esposa empurrando uma geladeira? Esse VBA, só ele vai fazer com que o barco saia dessa margem e vá para cá. Então, se eu quiser calcular o ΔS aqui, essa largura do rio, é só pegar esse VBA pelo tempo que ele vai fazer. Enquanto que essa velocidade das águas é que vai fazer ele deslocar em relação à margem. Porque está percebendo que ele vai mirar aqui, mas ele vai chegar ali, né? Então, esse deslocamento, de onde ele queria mirar e onde ele chegou, é que vai ser o responsável. Quem vai ser o responsável vai ser a velocidade das águas. Bora lá, porque interessa. Então, a velocidade do barco em relação à terra é a velocidade do barco em relação às águas, mais a velocidade da água em relação à terra. Muito bem. Se houvesse um outro ângulo ali, eu ia ter que fazer simplesmente lei dos cossenos. Mas no caso aqui, o VBT é uma hipotenusa, que no caso eu vou aplicar Pitágoras para que tudo isso vire escalar, tá? Tá vendo que eu já não estou mais com os vetores. Então, a velocidade do barco era 8, a velocidade da água era 3, então nós temos que 64 mais 9 dá 73. E eu só tenho que tirar a raiz disso aqui. Bom, esse valor dá aproximadamente 8,5 metros por segundo no caso, né? E aqui nós encerramos a análise, a resolução e tudo mais. Bora para mais uma, que no caso é a última. Um barqueiro deseja atravessar um rio na direção perpendicular à da correnteza. Letra A. Se a velocidade da correnteza for considerada paralela às margens do rio e medir 2 metros por segundo, e a velocidade do barco em relação à água for de 8 metros por segundo, como deve proceder o barqueiro? A letra B. Qual será o módulo da velocidade resultante do barco em relação às águas, em relação às margens do rio? Então, bom, de certa forma está acontecendo a mesma situação do exercício anterior. Então, eu tenho um barco, vou colocar ele como um ponto, né? Se ele mirar, está dizendo que ele quer ir na direção perpendicular. Se ele mirar 90 graus, com a velocidade da correnteza, na verdade, ele vai sair assim, né? Que nem o exercício anterior, a letra C. Então, na verdade, ele quer que a velocidade resultante seja assim. Ele quer que a velocidade dele, em relação à Terra, estou usando aqui a minha formato de escrita com vírgula. Está aqui. Só que a minha velocidade das águas em relação à Terra é assim, tá? Tá bom, tá faltando alguém. Tá faltando a velocidade do barco em relação às águas. Então, se você for perceber, para que esse triângulo feche, essa aqui teria que ser a velocidade do barco em relação às águas, que na verdade ela vai estar bem aqui, ó. Então, a correnteza está para cá. Eu miro o barco para ali,
para que a resultante me dê perpendicular às margens. Correto? Então, acabou fechando, de certa forma, novamente, nessa aqui, a velocidade do barco em relação às águas. Então, essa que seria a resposta da letra A. É assim que o barqueiro deveria proceder. Tá? Ele teria que mirar numa angulação contrária, inclusive, né, do que a correnteza. Letra B. Essa letra B, ela é sua, tá bem? Eu quero que você faça os cálculos para colocar no portfólio e deixe a resposta lá no Google Classroom, mas eu vou deixar, logicamente, os meus toques aqui. Ele quer saber a velocidade do barco em relação às margens do rio. Velocidade do barco em relação à terra, né? Nada mais vai ser do que a velocidade do barco em relação às águas, mais a velocidade das águas em relação à terra. Bom, de toda essa brincadeira aí, dá para perceber que aquele VBA eu posso transpor, vou até colocar bem aqui, de vermelho, posso transpor para cá, para que forme justamente o nosso triângulo retângulo. Então, nesse caso aqui, o VBA vai ser a hipotenusa. Então, é assim que ficaria o nosso desenvolvimento do cálculo. Tá? Agora eu estou mexendo só com a geometria. Certo? Aquela hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Você sabe os valores da velocidade do barco em relação às águas. Você sabe a velocidade das águas em relação à terra. Então dá para tirar aí a velocidade do barco em relação à terra. Beleza? Essa seria a ideia aqui. Faço os cálculos e estou esperando. Abraço para vocês.